texto que nós vamos ler hoje, agora sim, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e foi um texto que eu compartilhei com a Érica no caminho de Realengo para cá. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler do 32 ao final, do 32 ao 40. Hebreus 11, a partir do verso 32. Diz assim o texto: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco nessa manhã, precisamos que o teu Espírito venha e fale aos nossos corações, ó Deus. Que não seja eu, que não seja o meu coração, as minhas ideias, mas que seja o Senhor a alimentar o teu povo nessa manhã, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Esse texto de Hebreus, ele é a conclusão do capítulo 11, né, que vem trazendo o rol dos heróis da fé, e vem apresentando vários feitos de vários homens e mulheres da história dos hebreus, demonstrando como, pela fé, eles realizaram feitos inimagináveis. E aqui, nesse final, ele dá uma corrida. Então, agora ele diz, não vou ter tempo ainda, porque ele já está discorrendo há algum tempo, falando, né, de Abraão, falando de Moisés, falando de Raabe. Então, ele agora diz, não vou ter tempo para falar, ainda gostaria de falar ainda sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Ele ainda tem todo um rol de heróis da fé, que senão ele acabaria escrevendo uma carta muitíssimo mais longa, se ele fosse discorrer sobre todos eles. Mas, nessa descrição aqui dos heróis da fé, a intenção do autor de Hebreus não é destacar o quanto esses homens e mulheres são impressionantes. Na verdade, o que ele quer destacar e apresentar para o seu público, né, sua audiência, é o quanto nosso Deus é impressionante. E é preciso crer, então, o que Deus pode fazer através de pessoas imperfeitas. Não são os heróis da fé que estão sendo exaltados aqui. Quem está sendo exaltado é o Deus que corresponde a essa fé e que age de maneira impressionante diante de homens e mulheres imperfeitos que creem no seu nome, que creem no seu poder.
Então vejam que os feitos descritos estão aqui como expressões, né? Conquistaram reinos, fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força, receberam pela ressurreição os seus mortos. Gente, isso não é poesia, isso é história. Deus realizou todas essas coisas. Deus realmente interveio de forma poderosa. Ele transformou realmente a fraqueza em força. Ele transformou realmente situações onde parecia não haver saída. Ele trouxe livramento miraculoso, espetacular. E isso realmente aconteceu. A Bíblia não tem vergonha de afirmar que Deus cura, que Deus abre portas, que Deus derruba gigantes, que Deus sustenta famílias, que Ele salva casamento, que Ele restaura histórias. A Bíblia não tem nenhum pudor em limitar o poder de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Não há nada, não há nenhum inimigo que não possa ser derrotado, não há nenhuma enfermidade que não possa ser curada, nem mesmo a morte, porque Ele ressuscita mortos. E a Bíblia nos mostra isso. Nós podemos ver nesses relatos que Deus vai fazer coisas maravilhosas. A fé, muitas vezes, experimenta vitórias concretas nessa vida. E eu tenho certeza que aqui entre nós ouviríamos vários testemunhos de como a nossa fé experimenta essas vitórias. Então, nós não precisamos ter medo de esperar grandes coisas de Deus. Nós não precisamos ficar, mas essas coisas não acontecem mais hoje em dia. Mas o Deus de antigamente fazia, hoje Ele não faz tanto. Nós não precisamos limitar as nossas expectativas em relação a Deus, porque Deus continua sendo o mesmo. Então, que nós possamos alimentar essa esperança, que nós possamos realmente, quando orarmos pelos enfermos, quando orarmos por situações da nossa vida, que haja no nosso coração uma fé real, uma expectativa real de que as situações mudem. E outra, livramento não é sinal de uma espiritualidade superior. Talvez a gente olhe, fulano está sempre se dando bem e eu estou sempre me dando mal. Será que ele ora mais do que eu? Ele é mais bonitinho do que eu? Ele é mais queridinho do que eu? Não. Nenhum desses heróis venceu porque era forte. Nenhuma dessas pessoas que está relacionada aqui em Hebreus capítulo 11 venceu porque era forte. Gideão era medroso. Mas eles venceram porque confiaram no Senhor Todo-Poderoso. Ele sim é quem vence todas as batalhas. Então não se veja como alguém inferior, porque todos nós somos nivelados por baixo, meu irmão e minha irmã. Sabe o que nós temos em comum? Todos nós? O pecado. É isso que nós temos em comum. Não importa quanto a gente ganha, não importa onde a gente mora, não importa qual a nossa idade, nada disso importa. O que todos nós temos em comum: pecado, ofensa a Deus. É assim que nós estamos nivelados. Então Deus, Ele está tratando essas pessoas não pelo que elas são, mas por quem Ele é. E também, meus irmãos, quando Deus responde essa oração, quando Deus vem e realmente atua de maneira miraculosa e traz livramento, e traz cura, e traz salvação, e traz esses milagres que nós estamos vendo aqui, quando Ele responde assim, a glória nunca é nossa. A glória é dele. A fé não exalta o homem que venceu. A fé não exalta o homem ou a mulher que tiveram a sua oração respondida da maneira que queriam, da maneira que esperavam. A fé aponta para Deus, para o Deus que fez isso. E é sempre em direção a Ele. Mas nós vimos aqui que Ele fala, de conquistar, de derrotar, de tirar fraqueza, de ressurreição dos mortos. Mas então existe uma transição no texto,
O mesmo texto que fala daqueles que conquistaram, né, reinos, daqueles que fecharam a boca de leões, daqueles que tiraram força da fraqueza, o mesmo texto tem uma virada no meio do verso 35. O verso 35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isso é maravilhoso, mas olha só, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Ou seja, alguns não quiseram ser livrados porque estavam de olho numa ressurreição superior. Eles não estavam preocupados com essa vida, porque a ressurreição de um morto nessa vida é algo que ele vai passar pela morte novamente. Então, morrer nesse mundo não é algo extremamente significativo. A questão é, que tipo de morte nós morreremos da maneira espiritual? Então, esses da segunda parte do capítulo 35, eles não estavam preocupados com a sua vida nesse mundo. Eles estavam preocupados em ressurgir lá no grande dia. Eles estavam mais preocupados em ser trazidos para o reino no dia da consumação de todas as coisas. E a partir daí, então, nós vemos que uma fé que é um pouco diferente, a mesma fé que recebeu, né, os mortos de volta, a mesma fé recusou escapar da morte, a mesma fé. E essa mesma fé foi apedrejada, essa mesma fé foi cerrada ao meio, essa mesma fé foi morta aos fios de espada. Essa mesma fé andou errante, necessitado, afligido e maltratado. É a mesma fé. Pela fé, sempre pela fé. Perceba então algo fundamental. No texto, não há nenhuma correção na fé das pessoas que passaram para a segunda parte do texto. Não tem nenhum momento dizendo, olha, é porque eles deram brecha, é porque eles não creram de verdade, faltou confiança, eles não declararam a vitória, eles não tomaram posse. Não tem nada disso escrito aqui. A fé dessas pessoas que foram torturadas, que foram mortas, que foram zombadas, açoitadas, apedrejadas, cerradas ao meio, a fé dessas pessoas está sendo demonstrada da mesma forma que a fé das outras pessoas que conquistaram reinos e que afugentaram exércitos. Não há nenhuma correção. Então, meus irmãos, a ausência de um livramento não é ausência de Deus. A ausência de uma cura não é ausência de Deus. E também não é ausência de fé. Veja o que diz a respeito deles no verso 38. O mundo não era digno deles. Há aqui um louvor a respeito dessas pessoas que, pela fé, não conquistaram reinos, mas foram cerrados ao meio. Que não fecharam a boca de leões, mas foram mortos ao fio da espada. É a mesma fé. Então perceba, meu irmão, minha irmã, a fé, ela não é autenticada pelos resultados externos. Nós não podemos medir a fé de alguém pelo fato de ela ter sido curada de um câncer ou não. Pelo fato dela ter sido livrada de um assalto ou não. Porque crentes morrem em assaltos, irmãos. Crentes morrem em acidentes de carro. E nós não podemos medir a fé de um irmão pelo resultado externo do que acontece na vida dele. O sofrimento não é sinal de fracasso espiritual. Alguns dos crentes mais fiéis da história morreram sem livramento. Morreram jovens. E não foram curados. Uma fé que é treinada apenas para receber o bem é uma fé que não tem preparo para a vida, porque a vida, ela tem aflições, ela tem durezas. A vida desse mundo, a vida num mundo caído, tem suas dificuldades e a morte ainda está presente.
Todos nós vamos passar pela morte se Jesus não vier antes. Mas todos nós vamos passar por ela. Não devemos também oferecer um consolo irrefletido. E de novo eu digo, eu sei que é um coração cheio de desejo de realmente confortar alguém. Mas eu não posso afirmar o que Deus vai fazer. Eu não posso dizer qual será o resultado do exame de um irmão ou de uma irmã. Eu não posso dizer qual será o resultado da cirurgia de uma pessoa. Eu posso dizer, estou orando para que Deus faça o melhor na sua vida. Descanse, porque você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Ele é bom, e só vai acontecer com você o que for bom. Eu lembro de a gente às vezes é refém das nossas palavras, eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Eu sempre criei meus filhos lá em casa dizendo, olha, só acontece com a gente o que Deus quer, e se Deus quer, é porque é bom. E aí, a Jade tinha uma condução que levava ela para a escola, né? Só que ela era do Pedro II, tinha aquele cartão, aquele Rio Card lá, que ela podia ir para a escola de ônibus, mas a gente pagava um transporte. E a Jade, com 12 anos mais ou menos, falou, pai, por que eu vou de transporte para a escola se eu tenho o Rio Card? Aí eu falei, minha filha, porque você é uma menina, 12 anos, a gente fica com medo de você pegar o ônibus sozinha, de sair e tal. Aí ela olhou para mim e falou, mas não acontece com a gente só o que Deus quer? E se Deus quer, não é bom? Aí eu olhei para ela e falei, perdi essa, né? Se eu agora não fosse firme, e realmente tiramos o transporte dela e ela começou a ir de ônibus. E depois de um tempo, acho que uns 2 anos depois, ela foi assaltada, até espancada. Tentaram levar o celular dela, que estava preso no fone, e puxaram e não foi o celular, eles ficaram, né, derrubaram ela no chão, deram alguns chutes, e aí passou um rapaz de carro na rua que desceu e socorreu ela, e eles saíram correndo. Nós chegamos em casa, a escola me ligou, busquei ela, chegamos em casa, nós oramos pelos assaltantes, pelos jovens, né? E ela continuou indo de ônibus. E não parou de ir de ônibus porque isso aconteceu. Porque se acontece com a gente, porque Deus quer, e se Deus quer, é porque é bom. De alguma forma isso vai ter algum propósito, isso vai nos edificar, nos fazer crescer, vai alimentar a nossa fé, vai nos fortalecer de alguma forma. Porque nós confiamos que Deus está no controle da nossa vida, ou não? Porque Deus poderia ter impedido esse jovem de ter assaltado ela. Mas não fez. Preservou a vida dela, mas poderia também não ter preservado. Nós precisamos estar preparados para isso. E quando formos oferecer consolo, quando formos oferecer apoio, nós precisamos fazer algo real, concreto, baseado nas Escrituras, dizendo, confie no seu Deus, porque independente do resultado, independente do que aconteça, você continua nas mãos do Deus vivo, você continua no centro da vontade do Senhor, que é bom e continuará sendo bom. E veja, alguns venceram exércitos, outros morreram. O que une esses dois tipos de pessoas que estão descritas aqui? Nós temos um grupo de pessoas que foi extremamente vitorioso aos olhos desse mundo, né? E um outro grupo que nós poderemos olhar como derrotados. Mas nós já vimos que os dois têm a mesma fé e os dois passaram por essas situações tendo a mesma fé. Mas então o que une esses dois grupos? É somente a fé? Existe uma expectativa, sim, que une esses dois grupos. A resposta está nos 2 últimos versos, 39 e 40. Todos estes, ou seja, tanto aqueles que conquistaram reinos, quanto aqueles que foram cerrados ao meio, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós,
não fossem aperfeiçoados. Veja, o autor vai dizer, eles não obtiveram a concretização da promessa, e isso é algo surpreendente. Veja, os que venceram não receberam a promessa, e os que sofreram também não receberam a promessa. Ou seja, nenhum deles foi plenamente satisfeito nessa vida. Aquilo que eles esperavam, o objeto da fé deles não foi concretizado nessa vida. Por quê? Porque Deus tinha previsto algo superior a nosso respeito. Que algo superior é esse? A revelação do Messias. Eles estavam esperando o Messias prometido, eles estavam aguardando o cumprimento da promessa de Deus, de ver o Filho de Deus encarnado, de ver o livramento de Deus contra o pecado. Eles estavam nessa esperança, nessa fé, aguardando o Messias. Nós vivemos depois da vinda do Messias, nós olhamos para trás. Nós vimos e nós temos relato do cumprimento da promessa, mas ainda assim, perceba que o texto diz, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, a consumação, tanto para eles, quanto para nós, aguarda a volta de Jesus. Nós também, embora tenhamos a revelação do Messias, de que maneira esse Messias veio, como ele cumpriu as promessas do Senhor, embora nós já tenhamos todo esse conhecimento, um conhecimento que eles não tinham, algo que eles não tinham ainda como concretude, eles não tinham ainda uma visão perfeita de como seria esse Messias. Nós, pelo contrário, conhecemos o Messias, sabemos como ele veio, sabemos como ele realizou a sua obra, nós temos todas essas informações, mas tanto nós quanto eles ainda aguardamos a consumação de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, a fé bíblica não termina no hospital, seja saindo de lá curado ou falecendo lá. A fé bíblica, ela termina na ressurreição. A fé bíblica está olhando para a consumação. O ponto da fé, o ponto daquilo que nós esperamos, aonde os nossos olhos devem estar, não é no livramento, não é na cura, nossos olhos devem estar em Cristo. Como eu disse no início, as curas são reais, as vitórias são reais, mas também a tortura e o sofrimento também são reais. É lícito aguardarmos e clamarmos por cura, é lícito e aguardarmos e clamarmos por livramento, mas precisamos ter no nosso coração o entendimento que também precisamos ter fé para que a resposta seja não. O Evangelho não promete que tudo vai dar certo. O Evangelho não promete que Deus vai sempre nos livrar. O Evangelho não promete que nós veremos todas as respostas nessa vida. Às vezes a gente diz, Guilherme, mas você não sabe por que está passando disso agora, mas lá na frente você vai saber. Ou não. Jó morreu sem saber. Quando Deus veio ter com Jó, depois de todo o seu sofrimento, Deus não veio falando assim, Jó, fica calmo, Jó, tranquilo, era só um negócio meu com Satanás ali, está tranquilo, eu estou resolvendo aqui. Não. Ele já veio para Jó perguntando, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Ele não deu nenhuma satisfação para Jó. E Jó, no final diz, eu antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A fé de Jó foi fortalecida, mesmo ele não tendo as respostas do porquê passou por aquelas situações.
O que o Evangelho promete, meu irmão e minha irmã, é algo infinitamente maior. Ele não promete que vai dar tudo certo, ele não promete que nós vamos ter sempre livramento, ele não promete que nós teremos todas as respostas nessa vida, mas ele nos promete que o próprio Deus se deu a si mesmo, a nós, plenamente e para sempre, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Santo dos Santos, ele se entregou a nós de maneira completa, plena e para sempre. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai e é para sempre. É isso que o Evangelho nos traz, é isso que o Evangelho nos promete. O próprio Deus, nós somos dele, nós pertencemos a Ele e passaremos a eternidade com Ele. Então, meus irmãos, a esperança cristã, ela não é terrena. A nossa esperança é escatológica, aponta para o fim dos tempos. Podemos ter bons momentos nesse mundo? Sim. Podemos ter outros maus momentos nesse mundo? Também. Mas nenhum dos dois é um fim em si mesmo. Nosso destino é a eternidade. Nossa história não termina no cemitério, seja com 20 anos ou com 180 anos. Não termina. A fé bíblica não diz Deus vai nos livrar. A fé bíblica não diz Deus vai me curar. O que a fé bíblica diz é: mesmo que não, Ele continua sendo o meu bem supremo. Ele continua sendo o meu maior bem. Volte aí, Daniel capítulo 3, versos 16 e 18. O que os amigos de Daniel dizem lá na fornalha. Daniel 3. Nabucodonosor havia feito uma estátua e havia ordenado que todo mundo se curvasse diante dessa estátua. E havia todo um ritual, todo um musical a ser feito, e não vamos entrar nesses detalhes, é bom, você pode ler esse capítulo em casa. Mas Nabucodonosor deu essa ordem, e os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. E por não terem se curvado, Nabucodonosor os ameaça a jogá-los na fornalha ardente, lá para serem queimados. E ele diz: olha, se vocês não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha. Isso está no verso 15. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Esse é Nabucodonosor falando com eles. Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essa é a fé bíblica, meus irmãos. A fé que está pronta para ver prodígios, a fé que está pronta para ver milagres, a fé que está pronta para ver a mão de Deus mover os céus e a terra para realizar coisas maravilhosas. Mas também é a fé que está pronta para morrer por esse Deus. A mesma fé que está pronta para passar por qualquer dor e sofrimento, porque ama e valoriza esse Deus.
A igreja precisa estar preparada para viver e para morrer pela fé. Que a nossa fé seja assim, meus irmãos. O próximo verso, e volte lá para Hebreus, no início do capítulo 12, vem aqui uma aplicação do próprio autor, porque você vai ver que ele começa com um portanto no capítulo 12. Ele faz a apresentação dos heróis da fé, ele define o que é fé no capítulo 11 e faz a apresentação dos heróis da fé e diz que esses terminaram sem obter a concretização da promessa, porque eles estavam aguardando o Messias. Fala de nós que também já recebemos o Messias. Então no verso 12 ele diz, portanto, está apontando para tudo que ele disse aqui no capítulo 11. Portanto, ou seja, por causa dessa fé, essa fé que suporta as aflições, mas que também vence exércitos, portanto, meus irmãos, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Meu irmão e minha irmã, ele está agora fazendo uma figura de um estádio, é como se nós estivéssemos agora é a nossa vez, agora é a nossa vida, somos nós agora que estamos praticando a nossa fé, somos nós agora que vamos realizar coisas pela fé, somos nós que vamos ou colocar exércitos para fugir, ou que vamos ser cerrados ao meio, somos nós agora, é o nosso momento de viver pela fé, mas essas testemunhas, esses homens, essas mulheres que são relatadas no capítulo 11, é como se eles estivessem assentados no estádio, agora nos assistindo. E nós devemos correr com perseverança a carreira que está proposta para nós. Eu não sei qual é a carreira que está proposta para você. Eu não sei qual é a carreira que está proposta para mim. Mas eu sei que eu preciso correr essa carreira com perseverança, confiando no meu Deus. Olhando para quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os nossos olhos devem estar colocados nele, porque ele próprio, embora tenha ressurgido no terceiro dia, embora seja o Deus Todo-Poderoso e possa fazer qualquer coisa, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Quando Pedro tenta livrar, ele vai lá com a espada e corta a orelha de Malco, Jesus diz, olha, se eu quisesse, eu chamava meu pai e mandava uma legião de anjos aqui. Não preciso que você me defenda. Se fosse para ser assim, eu mesmo resolveria esse problema. Mas havia uma carreira proposta para ele. E a carreira proposta para Jesus passava pela cruz. E ele trilhou esse caminho. A nossa carreira também está proposta, nós devemos vivê-la pela fé. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que nós não vamos chorar, que nós não vamos clamar, que nós não vamos sofrer. O próprio Cristo, no Getsêmani, fala ao Senhor, e numa angústia tão profunda, ele diz, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, Jesus, que é vitorioso, porque venceu a morte, também é sofredor, porque não foi livrado da cruz. Ele é o consumador da nossa fé. Então a fé cristã, ela pode enfrentar qualquer coisa nessa vida, porque Cristo enfrentou tudo por nós. Tudo por nós. Então, meus irmãos, numa audiência tão grande como essa,
Talvez haja aqui entre nós aqueles que estão na primeira parte do texto. Talvez haja aqui entre nós aqueles que estão conquistando reinos, aqueles que estão botando exércitos para correr, aqueles que estão voando alto, vendo as respostas das suas orações, tendo livramentos, tendo provisão. Se você está nesse momento, se você está vivendo nessa primeira parte do texto, louve a Deus. E cuidado para não se tornar arrogante. Lembre-se que isso aponta para o seu Deus e não para você. E também deve haver entre nós outros que estão na outra parte do texto, que estão sofrendo, sem explicação. Não conseguem entender por que estão passando pelas coisas que estão passando. Não conseguem enxergar uma saída. Não conseguem ver o livramento de Deus. Para vocês, meus irmãos, eu quero dizer, não se envergonhem. O mundo não é digno de vocês. Continue pela fé. Continue confiando no autor e consumador da sua fé. Sabe por quê? Porque tanto esses que estão na primeira parte do texto, quanto aqueles que estão na segunda parte, tanto aqueles que estão sorrindo e alegres, porque estão ouvindo as orações sendo respondidas, estão tendo seus livramentos, quanto aqueles que estão sofrendo sem explicação, todos nós aguardamos a mesma coisa. Estamos aguardando a volta de Cristo, estamos aguardando algo maior, algo final, algo perfeito, algo imutável, e quando Jesus voltar, tudo irá terminar, e nós viveremos com Ele para sempre num corpo glorificado, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. É lá que nós queremos chegar, é para lá que a nossa fé está apontando. Então, por isso, que a nossa oração hoje não seja: Deus, muda tudo agora, resolve todos os meus problemas, que não seja essa a nossa oração, mas que seja: Senhor, me sustenta até o fim. Eu quero encontrar com Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Jesus.